Bom dia. Bom dia. A paz do Senhor Jesus. Para aquelas que estão firmes, hoje é o nosso penúltimo dia do jejum. 12 dias de jejum e oração para 12 meses. Mas no meio do caminho, nós falamos que é para vida inteira do favor de Deus. Eu confesso que hoje é o dia mais difícil para eu estar aqui, mas por isso que foi o dia que eu mais arrumei hoje, porque minha mãe passa pela cirurgia hoje e nós vamos orar por ela, eu peço oração por ela. Para mim foi muito difícil deixar ela ontem no hospital, muito difícil, muito complicado. E eu passei a tarde ali com ela, eu tenho levantado às 4 da manhã todos os dias, eu não consigo dormir depois. Então meu corpo físico tá cansado, né? E eu não posso ir durante o dia porque eu tenho que ficar em casa com o meu mais novo, porque ele tá na escola online. Então eu vou sempre no hospital às tardes e fico lá com ela até a noitinha. E eu tenho chegado e acordado às 4 da manhã, porque aqui são 2 horas atrás de vocês. Mas eu fiz isso como jejum mesmo. Mas eu confesso que foi muito difícil ontem eu deixar ela ali no hospital. Mas eu sei que Deus está cuidando. Então hoje foi o dia que eu mais arrumei. Hoje eu não vim de Esther, mas eu vim de Esther. Eu vim com um pijama, eu dormi com esse pijama, né? Eu tenho uma marca Self Love de pijama. E eu falei assim, hoje é o dia que eu vou dormir com pijama, para poder declarar que eu estou descansada no Senhor. Que eu estou descansada no Senhor. E então foi um dia muito difícil para eu acordar, para eu me maquiar, com meu coração pequeno, mas é nessa hora que você tem que se levantar. É nessa hora que você tem que se apresentar diante do rei. E Esther, ela preparou, ela teve um preparo. E quando a gente olha ali no costume persa, não só eles usavam óleos essenciais, mas eles usavam as maquiagens. Até hoje, quando você olha nos filmes, elas maqueiam. Por isso que a palavra fala que não é no frisar dos cabelos, no arrumar. Por quê? Porque tinha esse costume na época. E antes dela se apresentar diante do rei, foi quando ela se preparou, foi quando ela se maquiou e foi quando o rei colocou a coroa na cabeça dela e a fez rainha. Porque houve 2 eventos que a Bíblia relata. Ela se apresentou várias vezes diante do rei, mas tem 2 eventos que relata onde Esther se apresenta diante do rei. Primeiro foi para ela se tornar rainha. Foi para a autoridade de rainha estar sobre ela. E foi quando ela se preparou, que nós estudamos no óleo de mirra, foi quando ela se preparou 1 ano, né? 6 meses no óleo de mirra e os outros 6 meses com especiaria, cuidando da pele, cuidando de tudo. E ela se apresentou e naquela hora o rei a escolheu para ser rainha, colocou na cabeça dela a coroa de rainha. E aí dali ela adquiriu autoridade. Ela não sabia que ali ela tinha autoridade, mas foi nessa hora que ela adquiriu autoridade. Então nós estamos aqui tendo consciência esses dias da autoridade que nós temos. Nós estamos aqui abrindo o nosso entendimento, falando que nós temos já nas nossas cabeças essas coroas. E o rei nos fez rainha e nós temos que andar como tal. Então eu fiquei pensando, eu tenho realmente aquelas que têm submergido esses dias, que têm ficado atenta. Essa unção que estava sobre Esther tem estado sobre nós. Veio sobre nós esses dias para nós vencermos batalhas, mudarmos decretos. E hoje nós vamos falar que nós vamos reescrever decretos. Eu vou tirar os comentários e hoje nós vamos fazer declarações.
Então hoje eu vim com esse pijama e ontem eu falei assim, eu vou dormir com esse pijama. Né, foi essa linha de pijamas que eu criei para falar que eu estou descansada no Senhor. E ontem eu tive bons momentos ali no hospital com a minha mãe, nós rimos, nós conversamos e ela está nas mãos do Senhor Jesus. Ela está nas mãos. Falei, Senhor, eu entrego ela diante do Senhor. Então hoje será o dia, nós vamos orar por ela. Eu quero agradecer por vocês estarem passando isso comigo. E eu também tenho enfrentado as lutas, as suas lutas com vocês. Esses dias que nós estamos aqui declarando, você tem muitas relatado a história. Como eu falei, eu não tenho podido responder todo mundo, porque todos os dias eu tenho ido ali no hospital, tenho conversado com os médicos, meus dias estão tumultuados, mas eu tenho lido. Às vezes eu estou em casa, na hora de dormir, eu leio alguns relatos e vocês têm compartilhado as histórias comigo. Então nós estamos lutando as lutas das outras. E Esther, ela se levantou ali, não foi somente para ela, mas foi para o povo dela. Foi para todo o povo. Nós temos nos levantado para a igreja do Senhor Jesus nessa terra. E ontem, especificamente, chegou um sonho para nós. Eu falei que eu ia explicar sobre esse sonho. Tem chegado muitos sonhos. Hoje mesmo de manhã nós recebemos outra e falou assim, como que é impressionante, eu tenho sonhado com cobras. Como que é impressionante, eu tenho sonhado com isso. E ontem, o que Deus me falou a respeito desse sonho? Ela sonhou com serpente, mas não era só uma serpente, era o dragão. Eu achei tão interessante. Então tudo se mostrou escuro e veio um dragão preto bufando. Olhei e não temi. Acordei e orei ao Senhor. O sonho é grande, é intenso, mas eu coloquei lá nos nossos stories, mas eu queria focar aqui no dragão. O dragão, ele é a antiga serpente, é o que fala em Apocalipse 12. Não vai dar tempo de nós falarmos aqui, mas eu queria que vocês lessem Apocalipse capítulo 12. Em Apocalipse capítulo 12, fala que o dragão, ele ia correndo atrás da mulher que estava grávida. A mulher grávida corria no deserto e o dragão ia correndo atrás dela. E a palavra fala em Apocalipse 12 que aquele dragão é a antiga serpente, mas o dragão, ele já está ali em Apocalipse, no final dos tempos. O que esse sonho quer dizer para nós? Nós estamos na luta do final dos tempos, para a volta de Cristo. É o momento que nós temos que lutar como nunca, que nós temos que correr para as asas do Pai. Mas nesse mesmo capítulo de Apocalipse, esse foi um sonho profético. Muitas de nós têm tido sonhos proféticos. Mas ali em Apocalipse fala que a mulher corria no deserto e Deus, no meio do deserto, tinha um lugar preparado para ela. Aquela mulher representa eu e você, a igreja do Senhor Jesus, e fala que ela estava grávida. Grávida, nós estamos grávidas de sonhos, nós estamos grávidas do propósito de Deus, mas Satanás, o dragão, quer matar os nossos sonhos. Tem muitas mulheres e muitas mães que têm renascido sonhos na vida delas esses dias. Sonhos. Teve uma mãe que me falou ontem, eu tenho contado um pouquinho da minha história a cada dia e todas as vezes que eu falo um pouquinho do que acontece aqui na minha casa, vocês se identificam. Por quê? Porque Satanás tem usado a mesma estratégia para todas as famílias. E ela falou assim, olha, eu já tinha desistido de preparar a mesa, eu já tinha desistido. Às vezes tem discussões sim entre o meu marido e o meu filho e eu estava cansada, mas agora eu vou me posicionar novamente. Então, nós temos nos levantado, Deus está falando conosco. E o inimigo que tem lutado conosco é esse inimigo do fim dos tempos. É o inimigo que está fazendo de tudo para que nós percamos o foco. Ele já está em formato de dragão.
Dragão fala em Apocalipse, a antiga serpente de Gênesis. Mas naquele lugar, em Apocalipse 12, medite em Apocalipse 12 hoje. Em Apocalipse 12, fala que Deus tinha um lugar preparado para aquela que corria no deserto. Um lugar que Ele mesmo preparou, um lugar de refúgio. Deus tem esse lugar para nós. E que você possa ter. E ela corria e o dragão corria atrás dela. Mas ela teve que correr. A palavra fala que aqueles que esperam no Senhor, que fazem menção do nome dEle, caminha e não se cansa, corre e não se fadiga. Nós temos que continuar correndo, nós temos que continuar indo, como aquela mulher em Apocalipse 12 que tipifica eu e você, correr para esse lugar. Há um lugar que Deus tem preparado para nós no deserto, que nós temos encontrado esses dias. Nós temos encontrado, e nesse lugar é um lugar de abrigo, um lugar de refúgio, um lugar de descanso, um lugar que Deus renova nossas forças, como renovou nessa madrugada na minha vida. Eu cheguei muito tarde, muito cansada. Eu acordo 4 horas da manhã e depois a gente tem muitas coisas para fazer no dia. Eu não consigo dormir durante o dia e esses dias o meu corpo físico está cansado. E ontem foi muito difícil deixar minha mãe ali no hospital. Muito, depois que você ouve, escuta dos médicos que é uma cirurgia de risco, como que você deixa com o coração tranquilo? Mas nós oramos ali dentro, ela está bem. Eu mostrei tantas orações para ela, tantas pessoas orando. E teve uma igreja de uma amiga minha que enviou um pequeno vídeo orando pela vida dela, nós colocamos ali. E Deus nos sustenta, nós temos que correr para esse lugar. O dragão está atrás de mim e de você. Já é os últimos tempos, já estamos vivendo neles. Ele já está em formato de dragão, mas nesse capítulo de Apocalipse, Deus livra a igreja, Deus livra aqueles que são seus. E nós vamos hoje falar de reescrever decretos. Reescrever. Tem decretos que nós mudamos, nós transformamos, que já havia um decreto e nós transformamos ele nesses dias. Mas existem decretos que já estavam escritos por Deus na sua vida e não aconteceram pelas suas escolhas erradas, por nossas escolhas erradas, mas hoje, aquele decreto que era de Deus na nossa história, nós vamos reescrever. Nós vamos reescrever, não só nós mudamos decretos esses dias, porque Satanás tem decretos para nós, mas Deus tem decretos para nós antes da criação do mundo. Antes da criação do mundo, ele tinha decretos. Decretos de bênção, decretos de paz, decretos de prosperidade, decretos de uma família harmônica, decretos. Deus tem decretos para a vida dos seus filhos, Deus tem decretos para nós e nós vamos reescrever aqueles decretos que nós deixamos de obedecer no caminho, pelas nossas escolhas, por aquilo que nós escolhemos às vezes errado. Isso que é reescrever decretos. Hoje você vai reescrever decretos deixados na sua história, decretos feitos por Deus. Vamos reescrever. Um decreto é uma ordem edital ou uma decisão oficial. Um decreto é algo que parece estar predestinado e está predestinado. O decreto é algo que Deus fez para nós, para a humanidade. Decreto de resgate. Jesus é um decreto. Ele é o resgate de Deus. Ele é o resgate do relacionamento. Por que Deus enviou Jesus? Para resgatar o nosso relacionamento com Ele. É um decreto que todo aquele que confessar Jesus como único e suficiente Salvador será salvo. Vai ter os pecados perdoados e vai viver uma vida abundante.
Esse é o decreto. O decreto é: o nosso corpo pode estar enfermo, mas o decreto em Isaías é que se nós cremos que ele já levou sobre si a nossa dor, a nossa enfermidade. São decretos. Decretos, se nós pedimos com fé, nós vamos receber. São decretos. Por isso que declarações, elas são decretos. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, isso é um decreto. Você vai dizer para o monte: move-te, e ele se moverá, e nada te será impossível. Isso é um decreto. A palavra de Deus está cheia, recheada de decretos. Esse decreto de Deus sobre as nossas vidas. Um decreto também pode significar ordenar, decidir oficialmente, nomear um grupo ou uma pessoa para realizar algo. Ele pode banir, proibir ou restringir. Esse processo está vinculado à ligação e ao desligamento. Vê Mateus 18, 18. Vamos lá, Mateus 18, 18. Esses dias nós vamos reescrever. Hoje você vai reescrever decretos. 18, 18. Eu lhes digo a verdade: tudo o que vocês atarem na terra será atado no céu, e tudo o que vocês desatarem na terra será desatado no céu. É interessante que o meu filho de 22 anos, ele tem muito esse versículo na cabeça dele, porque teve uma vez que meu marido fez uma pregação na igreja e ele apagou a luz. Ele falando assim: é como se fosse aqui a luz. Então, quando a gente apaga, nós estamos apagando no céu, mas quando a gente acende, nós estamos ligando no céu. E aí teve uma vez uma situação dele, ele falou assim: mãe, eu sempre tenho esse versículo na minha cabeça. Nós estamos ligando no céu. Esse processo está vinculado à ligação e ao desligamento, o processo dos decretos. De você ligar no céu, já está ligado no céu a sua bênção, já está ligado no céu. Decretos de vida para a sua vida. O livro de Esther e toda a Bíblia é escrita para o nosso ensino. Se Esther mudou decretos, é porque nós podemos mudar decretos. Esther tinha sobre ela o decreto de que ela mudaria uma nação. O decreto de que o decreto de Deus, porque ela fala assim: foi para um momento como esse. O tio dela fala: quem sabe não foi para um momento como esse que você veio. E havia um decreto sobre ela, que ela ia transformar a vida de uma nação. Há um decreto sobre nós, que nós vamos ser, na nossa casa, dentro da nossa família, nós vamos ser uma videira frutífera. A nossa mesa, a mesa da nossa casa. Tem um decreto sobre nós. Um decreto sobre você e um decreto sobre mim. De que nós vamos transformar decretos no nosso bairro, na nossa nação, aonde nós estamos inseridas. Não é só na nossa casa. Há um decreto para você transformar a vida de alguém. Há um decreto sobre a sua vida. E se você deixou de seguir algum decreto, hoje é o dia de você reescrever esse decreto sobre a sua vida. Hoje. Um decreto é revelador, ele fala pelo conselho de Deus. Se você não segue o conselho, as instruções do Espírito Santo, como pode fazer um decreto? Como você pode fazer um decreto como rainha se você não segue a instrução do Senhor? Como você pode liberar o coração e a mente de Deus para uma determinada situação, pessoa ou território? Sabe como? É o que nós estamos fazendo esses dias. Liberando oração. Nós estamos orando. Por que vocês têm sonhado? Por que nós temos sonhado esses dias? Por quê? Porque nós estamos sensíveis, é o que eu falei, o jejum nos faz sensível para escutar o Espírito Santo. Nós ficamos tão sensíveis que nós começamos a sonhar.
na Bíblia é cheio de sonhos, porque é Deus quem nos dá sonhos. Sonhos é um negócio que você não tem controle, você já viu? Você deita, você não sabe, porque você não tem controle. E se seu coração está alinhado ao coração de Deus, você vai ter sonhos proféticos. É isso que está acontecendo esses dias. E para você viver um decreto de Deus, é necessário você orar e você jejuar para saber quais são os decretos e para você obedecê-lo. Você também deve decidir e decretar algo, e esse algo será estabelecido para você, e a luz do favor de Deus brilhará em seus caminhos. Quando eles te humilham, quando você receber humilhação de Satanás, a perseguição do dragão, você dirá: eu tenho o decreto de Deus na minha vida. Então eu vou correr, eu vou ter forças para correr nesse lugar de abrigo no deserto. O Espírito está falando a nós esses dias. Você deve ser uma mulher, você deve ser uma mãe, você deve ser uma esposa de revelação. O Espírito de revelação é uma dotação especial para perceber e examinar os planos profundos de Deus. Deus está nos dando esses dias isso, é a revelação dos planos que Ele tem para nós. Por que muitas pessoas têm pedido perdão, muitas mães têm pedido perdão, têm ido no passado, têm se posicionado perante o passado? Por causa disso, você está recebendo a revelação do Espírito Santo de Deus. Por que há reconciliação? Nós vivemos o ministério da reconciliação, como diz a palavra. E reconciliar é muito mais complicado do que começar. Começa um relacionamento, depois tem uma ruptura, reconcilia ele. É muito mais difícil a reconciliação. É muito mais complicado a reconciliação. Requer muito de você para você reconciliar. Mas esse é o ministério que nós vivemos. Esse foi o ministério de Jesus. Ele veio aqui para nos reconciliar com o Pai. E quando nós entendemos, nós estamos nesses dias entendendo os planos profundos de Deus para nossa família, para você. Os planos profundos de Deus para você é: não se proste, não desista. Não se proste, não desista. Não entre na cultura do mundo, na cultura vigente, não entre nisso. É interessante que eu conheço uma pessoa há muito tempo e ela ficou numa esquiora há um tempo, muito tempo. Inclusive, quando foi outro dia eu vi algo e ela falou assim: eu não gosto de falar que nós que nós somos guerreiras, porque parece que a gente está em luta em tempo inteiro. Eu falei: gente, o que aconteceu com essa pessoa? Nós estamos em luta o tempo inteiro. A palavra nos fala dessa luta. Nós estamos em luta. Hoje em dia, se você quer preservar a sua família, você tem que lutar. Se você quer preservar a sua alma, você tem que lutar. Ei, eu vou te falar, você vai estar em luta até os últimos dias, até os últimos suspiros da sua vida. Você vai estar em luta, você tem que lutar pelo seu filho, você tem que lutar pela sua família. E a palavra fala que nós somos guerreiras. Ela nos chama de soldado, a palavra nos chama de soldado e fala que Jesus é o nosso general de guerra, aquele que vai à nossa frente lutando a batalha por nós. Se fala de guerra o tempo inteiro na Bíblia, fala da batalha final. E nós somos aquelas pessoas que estamos ali no meio de tudo. Você acha que essa mulher no deserto que tipifica a igreja que somos nós, correndo, ela tá o que? Ela tá lutando. Ela está lutando para preservar o filho que está dentro dela. Que é a igreja, que é Jesus, ali tipifica Jesus que pisar na cabeça de Satanás, que vai pisar de uma vez por todas. Ele já é vencedor. Nós que estamos aqui ainda sujeitos a esse mundo, mas no dia da batalha final, vai ser a plenitude dos tempos. E vamos vencer com Jesus que já é vencedor. Ele já é vencedor.
Jesus não está nessa batalha conosco para vencer, né? Parece que sim, mas não é. Jesus já venceu, ele já venceu. Quem está na luta para vencer somos nós, mas ele está à nossa frente porque nós os convidamos. Jesus, ele só vence, nós os convidamos. Eu estou na porta e bato. Abre a porta. É você que tem que buscar ajuda, mas Jesus já é vencedor. Se você quiser vencer, você tem que buscar e abrir a porta. Mas deixa eu te falar, não entre na cultura desse mundo, falando que estar com Jesus é tudo só praia, sombra e água fresca. Nós estamos numa batalha. E nesses momentos que nós estamos em batalha, a diferença sim, que na batalha nós estamos assim, descansadas. Nós estamos assim, usufruindo da força que tem daquele que está na nossa frente. Essa é a diferença. Nós podemos descansar nele, que ele está lutando por nós. Mas nós estamos em uma batalha. Dessa posição elevada como uma rainha no reino de Deus, você está orando o tempo inteiro. Quando Esther foi colocado na cabeça dela a coroa, aquela hora ela não sabia da autoridade, mas quando ela se apresentou pelo povo, naquela hora, a partir daquela hora ela foi chamada de rainha. Mas antes dela ser chamada de rainha, dela exercer a autoridade, ela orou e jejuou. Você tem que ser uma mulher de oração. Oração é a chave de todas as coisas. Para você ter uma vida de vitória. Jejum, jejue. Vocês viram o que o jejum está fazendo? Hoje em dia tem muitas filosofias. Não precisa jejuar mais, Jesus já pagou o preço. É no Novo Testamento que está escrito, que todo mundo fala assim, agora é o Novo Testamento, a nova aliança, e sim, está escrito na Bíblia que a nova aliança, ela é acima da primeira aliança, que é o Velho Testamento, mas esse mesmo Jesus, já na nova aliança, ele diz assim para os discípulos, quando jejuares, então ele espera o jejum de nós. Quando? Então, quando você jejuar, então quer dizer que é uma ação contínua. Você vai jejuar sempre. E o que ele fala com os discípulos, ele fala para mim e para você. Ei, quando você jejuar... E ali eu expliquei, eu tenho esse estudo lá no canal do Telegram. Você que não está no canal do Telegram do Mães que Oram, entra lá, Mães que Oram. Oficial, entre no canal do Telegram e tem lá o estudo do jejum, faz lá na busca, ali tem um estudo bem esclarecedor sobre o jejum, fala do jejum coletivo, que é o jejum que nós estamos fazendo, que é o jejum de Esther. Ela proclamou um jejum para todos, para todo o povo, e nós estamos proclamando o jejum esses dias para nós. Tem o jejum individual, e nós vamos fazer jejum esse ano inteiro, todas as segundas-feiras, 7 horas da manhã, nós vamos estar aqui nesse propósito de jejum, cada semana com um tema diferente. Cada semana nós vamos ter uma série de 8 semanas estudando quando uma mãe ora em cima, baseado em mulheres da Bíblia. E nós vamos estar de jejum todas as segundas-feiras. Você vai ver que esse ano já vai ser o favor de Deus. Nós vamos começar o ano iniciando com jejum, com a leitura bíblica. E nós vamos ter esse ano do favor de Deus. O favor de Deus já tem chegado. Por meio de suas orações do jejum, você está administrando o reino de Deus na terra. Como já descobrimos, esse nível de intercessão é diferente de outros tipos de intercessão. Esses 12 dias têm sido diferentes. Por quê? Porque você tem se levantado, muitas mães que têm se posicionado e todas as mães têm falado. Eu recebi vários relatos, eu vou colocar alguns deles para vocês. Eu não estava conseguindo ficar de pé, eu não estava arrumando, mas agora eu me arrumo e me coloco de pé diante da live. Eu estou levantando de manhã, estou assim me arrumando e está diferente.
Tem muitas mães se posicionando dessa forma. Foi uma mãe que me falou ontem, olha, eu já tinha muito tempo que eu também tinha desistido de arrumar a mesa na minha casa porque meu marido e meu filho discutem demais e eu estava tão cansada, mas hoje eu vou recomeçar. Então Deus tem marcado a vida, nós temos, porque o decreto de Deus a mesa na Bíblia é muito importante. A família estar na mesa é importantíssimo. Por que fala ali Salmo 128, que é o Salmo da família? A sua esposa será uma videira frutífera à roda da sua mesa. Os seus filhos estarão ali. Ali fala, e você será abençoado, toda a sua posteridade, filhos, netos. Ali fala dos nossos netos. Esse é o decreto de Deus para a família, está à roda da mesa. Deus está restaurando muitas coisas esses dias. E o decreto é que você sente à mesa com seus filhos. O decreto é que haja harmonia na sua casa, na sua família. Esse é o decreto de Deus para nós. E se você não tem vivido isso, hoje nós estamos reescrevendo decretos de Deus sobre nós. Esses dias temos mudado decretos de Satanás, de maldição para a bênção, de morte para a vida, e hoje estamos reescrevendo aqueles decretos que Deus tinha sobre nós. Um sentar na mesa, um se levantar. Deus não deseja você depressiva e com a tristeza sucumbindo o seu coração. Hoje de manhã para eu levantar foi muito difícil. Ontem, na hora de eu sair do hospital, eu vou confessar, eu chorei tanto, falei, meu Deus. Eu abracei a minha mãe e falei, Jesus, que situação difícil. Mas o decreto é que eu descanse em Deus. Então eu falei assim, eu vou ter esses atos proféticos, a Bíblia é cheia de atos proféticos, em uma dessas segundas-feiras eu vou dar a importância dos atos proféticos na Bíblia. A Bíblia é cheia de atos proféticos. Jesus, ele chegou perto daquele, ele estava ali escrevendo na areia, ele poderia ter falado para aquele cego ser curado, pronto, e ter passado só a mão. Mas por que ele fez? Ele estava ali, ele pegou, ele fez algo ali, isso é um ato profético, ele pegou algo, ele pegou aquilo, ele fez e colocou nos olhos dele, aí ele foi curado. Porque hoje em dia se fala muito, só tinha no Antigo Testamento. Não, o Novo Testamento, como que Jesus curava, o que ele usava para curar as pessoas. Quando aquela mulher, ela vai atrás de Jesus e ela encosta somente nas vestes de Jesus, isso é um ato profético. Ela encosta na orla, ela não precisou falar com ele, ela encostou na orla. Ela passou no meio da multidão e ela encostou. Então você se levantar, dorme com um pijama bem arrumado, você passar uma maquiagem, isso é um ato profético. E aí você começa a ficar bem. Você começa a ver a vida de uma outra perspectiva, da perspectiva de Deus. Nós temos mudado o decreto esses dias. E esses dias de intercessão não se trata de oração para atender somente as nossas necessidades individuais. Não, não. Essa é uma intercessão que nós estamos vivendo esses dias a um nível de governo, a um nível governamental, o tipo pelo qual reis e rainhas operam no reino. E isso é a intercessão que nós estamos vivendo esses dias. Esse é o tipo de jejum que nós decretamos nesses 12 dias. Nesse nível, as suas orações, elas se transformam em decretos, permitindo coisas que são legais e restringindo coisas que são ilegais. Esse nível de intercessão e de oração que nós estamos tendo esses dias é isso. As nossas orações têm se transformado em decretos, por isso que nós usamos as declarações. E nós vamos falar o poder das proclamações e dos decretos. Quando uma proclamação era lançada e ela era anunciada,
o pregoeiro, aquela pessoa que lançou aquele decreto, gritava notícias pela cidade. Havia um decreto do rei, e aí aquela pessoa, e existia uma pessoa que ia gritando aquele decreto, ele chamava pregoeiro. Ele pregava o decreto que o rei tinha lançado para toda a cidade. O decreto foi escrito e afixado nos portões da cidade, nos centros importantes da cidade, para que todos pudessem ver. O decreto mudou o curso normal da vida. Ele muda. É o que está acontecendo esses dias conosco. Indicou que, independentemente de como a vida era antes, uma mudança ocorreu e as coisas foram ordenadas para mudar. Decretos. Estamos reescrevendo o decreto. Qualquer que fosse a exigência do decreto, ele exigia uma obediência da parte do povo. Deus requer de nós obediência. Sabe que hoje em dia a geração é muito difícil de obedecer. A gente tem falado muito aqui sobre, né, os jogos eletrônicos. Seu filho tá lá jogando. Aí de repente você fala assim, já venceu as suas horas. Já venceu as suas horas. Vocês já viram quanto tempo que eles demoram para obedecer? Quanto tempo? Eles demoram a obedecer hoje em dia. Aí outro dia eu falei com meu filho, eu não sei o que eu mandei ele fazer. Eu mandei ele fazer algo. Aí ele pegou e falou assim, eu falei assim, agora. Aí ele falou assim, mas por que agora? Eu falei, porque eu quero que você aprenda que a obediência, ela tem que ser rápida. Ela não pode ser uma obediência demorada. Porque quando Deus, filho, falar para você obedecer algo, você tem que ser rápido em obedecer. Porque 1 minuto depois pode ser tarde demais. Então quando eu te chamar, você vai vir agora. Agora, eu não vou te dar nenhum minutinho. E se você vai aprender isso, nós vamos agora treinar a rapidez da sua obediência. Você tem que treinar a rapidez da obediência. Porque se você prorrogar a obediência, pode ser tarde. É importante nós sermos rápidos em obedecer. E quando eram lançados decretos do rei, ia esse pregoeiro, gritava o decreto, e esse decreto tinha que ter a obediência do povo. É muito interessante, muito profundo. E o que queria dizer, esse pregoeiro queria dizer quando ele estava gritando o decreto na cidade? Alinhe-se ou enfrente as consequências. Hoje nós pregamos um Deus amoroso, e Ele é amoroso. Mas deixa eu falar, o pecado tem consequências. Tem consequências. Deus, Ele derrama da misericórdia sobre nós, mas quando nós pecamos contra Deus, nós pecamos contra nós mesmas. E nós colhemos consequências. Aí quando nós chegamos perante Deus, pedimos perdão, Ele derrama da misericórdia, Ele derrama da graça, mas tem pecados que você vai sofrer as consequências. Existe. E tem também, você pode chegar e falar assim, Deus me perdoa dessa consequência, e Deus ameniza sim. Quando eu estava ali, eu estou contando a minha história esses dias, quando eu estava ali, eu falei assim, nossa, uma escolha minha deu tantas consequências. Consequências que ficou na cabeça do meu filho. As consequências ficam. São as suas escolhas que determinam o seu destino. Então, o que queria dizer o decreto? Alinhe-se ou tenha consequências. Alinhe-se. Você deve decidir uma ordem e ela se levantará, crescerá e se estabelecerá rapidamente por sua causa. Decretos promovem avanços repentinos em todos os tipos de situações. De repente, chega favor de Deus. Se você reescrever decretos da sua história, reescrever decretos que Deus já tinha para a sua vida hoje,
os avanços repentinos acontecerão. Você vai pular muitas vezes para frente. É a procrastinação. Procrastinação é algo que nos mata. É algo que acaba com as nossas vidas. Eu vou procrastinar para eu melhorar minha alimentação, para eu fazer uma dieta. Eu vou procrastinar, eu vou fazer amanhã. Eu vou procrastinar para arrumar algum guarda-roupa que tá ali. Eu vou procrastinar para poder... E vai acumulando as coisas. Vai acumulando, vai acumulando. Você tem uma discussão com o seu marido. Antes eu ficava, gente... Às vezes quando eu discutia com meu marido, eu ficava assim, 10 dias em silêncio. 5 dias em silêncio. E depois você vai ver, quanto mais você vai ficando em silêncio, quanto mais você vai ficando emburrada, mais a situação vai piorando. Aí eu procrastinava, aí eu falava assim, não sei agora nem como começar. E ele me procurava todas as vezes e eu lá não sei nem o que falar. Não procrastine aquilo que você tem que resolver agora. Tem que conversar com o filho, às vezes é difícil, você sabe que vai haver ali uma discussão, um desentendimento, mas vá. Mas em frente. Vá. Às vezes a gente procrastina de ir procurar um médico, de fazer o check-up todos os anos. Aí quando instala alguma coisa no seu corpo já é tarde demais. Não procrastine, são coisas pequenas. A procrastinação, ela pode nos matar. Então comece a reescrever hoje decretos e você vai ver o avanço repentino na sua vida. Os decretos são a base, o fundamento do avanço na vida. Eles liberam a capacidade de fazer o que for necessário para quebrar o poder de Satanás em qualquer situação. Isso é muito, muito forte. Os decretos, as declarações, o seu posicionamento... O seu posicionamento, você está liberando decretos. Eles liberam a capacidade de fazer o que for necessário para quebrar o poder de Satanás, do dragão que está correndo atrás de nós em qualquer situação. Aí você fala assim, nossa, tá falando que Satanás está correndo atrás de mim? Deixa eu te explicar, eu tô aqui para te falar a verdade. Eu não tô aqui para sabe, falar... Felizmente, esses dias é isso que eu tenho para falar para você. Satanás está correndo atrás de você em forma de dragão. Esses sonhos têm sido proféticos. Eu quero que você leia Apocalipse 12. Não sou eu que estou falando isso, gente. É a palavra de Deus. Eu vim aqui para falar a palavra de Deus para você. Eu não vim aqui para falar outra coisa, mas o que eu posso te dizer é que você pode reescrever decretos e você pode correr, se posicionar e correr para esse lugar de abrigo que Deus fez para nós, para mim, para você no deserto. Esse Apocalipse 12, ele é extremamente profundo. Você vai ler hoje e o Espírito vai falar com você. Ele vai falar com você. Em 12, no capítulo 13, e quando o dragão viu que tinha sido jogado na terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz ao menino, mas a mulher recebeu 2 asas, como as de uma grande águia, a fim de voar para o deserto, ao lugar preparado para ela, onde foi cuidada e protegida da serpente por 3 anos e meio. É a palavra que me diz. Mas os decretos, eles liberam. Eles criam asas na sua vida para você voar para esse lugar de proteção que Deus mesmo fez no deserto. Foi Deus mesmo que fez. É interessante isso. Suas palavras têm poder. As nossas palavras têm poder. É um versículo que a gente fala muito, né? A gente fala, mas pare para poder analisar agora, em nome de Jesus. As nossas palavras têm poder, vida ou morte, vem com as palavras que você fala. Por isso que nós temos declarado, eu declaro. Enquanto a gente está declarando, as palavras de vida estão sendo liberadas. Decretos estão sendo liberados. Você pode começar a criar nos céus com as suas palavras. Você pode trazer o céu para a terra com as suas palavras. Então, quando você se levanta e diz, não haverá
destruição na minha casa. Não haverá confusão na minha casa. Não haverá más escolhas na vida do meu filho. Você começa a declarar: não haverá angústia, tristeza no meu coração. Não haverá pensamentos de derrota na minha vida. Você começa a liberar. Eu decreto pelo poder de Deus, eu amarro todo espírito de confusão dentro da minha casa. E Jesus interrompe a ação das trevas quando nós falamos isso. As palavras que oramos nessas horas, nesses dias, as coisas que dizemos afetarão a qualidade de vida, porque Deus decretou o decreto eterno que nos torna reis e rainhas nessa terra. Ouça o que o Espírito está fazendo esses dias. Tem decretos para você reescrever aí? Tem muitos decretos que eu deixei de viver, mas eu tenho reescrito eles esses dias. Ontem eu estava ali com a minha mãe. A gente mora muito tempo juntas. Não é fácil o relacionamento, mas quando foi ontem, a gente estava ali e a minha mãe começou a chorar. Ela falou assim: muito obrigada, minha filha, por tudo que você tem feito por mim. Ontem foi a primeira vez que a minha mãe falou assim: me perdoa às vezes do meu nervosismo. Foi a primeira vez. Nós choramos juntas. Foi um dia muito especial para mim. Ontem à noite. Nós falamos de tantas coisas esses dias, da nossa história. A minha mãe, quando ela sair disso tudo, ela vai contar o testemunho real dela para você. Ela falou assim: filha, eu tenho vergonha do meu testemunho, da minha vida, da minha história. Eu falei: mãe, não devemos ter vergonha, porque eu tenho certeza que quando a senhora falar, tem muitas pessoas que vão se identificar. E aquilo que a senhora citou ontem, a conversão da minha mãe é a coisa mais maravilhosa que tem. Muito linda a conversão dela, mas eu vou deixar para ela contar, porque em nome de Jesus ela vai sair disso e eu vou deixar para ela contar esse testemunho. Minha mãe, ela literalmente, Satanás queria roubar a vida dela muitas vezes. Literalmente, estou falando assim, literal. E quantas experiências nós vivemos juntas. A primeira experiência com o sangue de Jesus eu tive através da vida da minha mãe. Quando eu vi ela possessa, antes dela se converter, possessa por demônios, eu estava com 9 anos de idade. Eu fui na igreja e eu aprendi com uma prima minha que também já está com Jesus. O que era o sangue de Jesus? Como que eu fui cheia da Bíblia na idade de 9, 10 anos, através de uma prima. Minha mãe não era convertida ainda. Quando antes da minha mãe se converter, minha mãe foi possessa por demônio durante uma noite. E eu tinha ouvido a minha prima falar sobre o poder do sangue de Jesus. E eu chamei a minha avó correndo, e ela possessa à noite. Eu chamei a minha avó, que nós morávamos com meus avós. E naquela hora eu comecei a orar. E Satanás olhava para mim e falava assim: tira essa menina daqui porque ela está me atrapalhando. Foi a primeira experiência que eu tive com Jesus. Que o poder, gente, há um poder nesse nome. Eu sei desse poder. E naquela noite, naquele dia, aqueles demônios, Satanás falou assim: eu nunca mais vou voltar aqui. A minha mãe ia se converter 1 semana depois, ela ia conhecer a Jesus. E Jesus a chamou. E dali pra frente, nunca mais a minha mãe foi a mesma. Se tornou uma intercessora. Aquela que era usada na mão de Satanás, ela se virou, se transformou. Minha mãe fumava 2 maços de cigarro por dia. Todo mundo sabe que quem fuma cigarro é muito difícil de largar, mas a minha mãe, no outro dia, a minha mãe não encostou mais cigarro na boca até hoje. 30 anos. Foi assim, com conversão repentina. Aqui está escrito, quando você muda decreto, você tem um avanço repentino.
A minha mãe, no mesmo tempo, no outro dia, ela já virou evangelista, ela já carregou várias pessoas para Jesus. Ontem eu vi ela lá e ela fala para os enfermeiros e fala de Jesus. Ela fala assim, filha, eu sei quem é Deus da minha história. Por isso que eu falo de Jesus com muita força, muita intensidade. Então eu quero falar para você, decrete, reescreva decretos para você ter um avanço repentino na sua vida. Reescreva. Deus estabeleceu esses dias que nós estaríamos aqui juntas. Nesses 12 dias, aonde tem chegado esse vídeo, Deus estabeleceu que você, como mãe, como mulher, como esposa, Deus te levantou para um tempo como este. Deus nos levantou para um tempo como este. Satanás não está brincando, ele já está em forma de dragão furioso. Mas nós estamos reescrevendo decretos. Reescrevendo, começaremos a governar como rainha que somos. Escrevendo e reescrevendo decretos e derrubando o espírito de Amã que está se levantando contra o reino. Derrubando esse espírito que quer destroçar nossa família, que quer confundir a cabeça dos nossos filhos, que quer acabar com os nossos casamentos. Satanás quer divórcio, ele quer que o divórcio entre na sua casa, ele quer que a depressão entre na sua casa, ele quer que a angústia entre na sua casa, ele quer que a amargura de alma entre na sua casa, e você fica relembrando coisas, e você fica relembrando o passado, que não vai te levar a avanço nenhum. Mas Deus está mudando, você está mudando esses dias. Por que nós temos remexido tanto no passado? Para resolver, para limpar, para olhar para frente. É por causa disso que você tem sonhado. Quantas pessoas sonhando com armas, matando os filhos, matando a família. É porque Deus está te revelando quais são os decretos de Satanás e qual decreto você tem que reescrever. E Deus conta comigo e com você. Esses dias, Deus está nos desafiando e eu quero desafiar você em seu espírito. Eu quero que você entenda que as suas orações, o seu jejum, salvarão a sua vida e a dos seus filhos. Se de tudo esses 12 dias, nós estamos falando aqui sobre várias coisas, que você grave isso. Esses dias, a constância desses dias, vamos ficar juntas nesse ano, todas as segundas-feiras. Isso vai salvar a sua família. A sua oração, a sua intercessão, o seu jejum, o seu posicionamento salvará a sua família e os seus filhos. Não precisa nem de estar aqui, mas você se levantando, você se posicionando na sua casa. É um posicionamento que nós devemos ter. As orações que você ora libertarão a sua casa, o seu bairro, a sua nação. Nossa, a gente olha para o Brasil e fala assim, não, que tipo de governo tá? Aqui nos Estados Unidos está um caos, gente. Vocês estão vendo o que está acontecendo? Aí você fala assim, gente, agora acabou. Peraí, nós podemos nos levantar. Essas coisas que estão acontecendo no governo, Deus vai nos livrar, vai livrar o povo dele. Sim, as coisas vão piorar, a palavra fala, mas não vai piorar para nós não, a nossa família será livrada, porque a palavra em Apocalipse está escrito, aqueles que estão sujos vão se sujar mais ainda, mas aqueles que são limpos, eles vão se limpar. Nos últimos tempos nós temos que nos limpar, e aqueles que estão se limpando haverá livramento. Haverá, nós temos que nos posicionar em oração. Não importa o quanto o diabo venha contra nós, o decreto eterno deu a você, deu a cada uma de nós autoridade para dizer em voz alta:
Diabo, você não tem poder sobre a minha casa. Você não tem poder sobre os meus pensamentos. Você não tem poder sobre a vida dos meus filhos. Você não tem poder no meu casamento. Você não tem poder sobre as minhas emoções, é o que nós temos que falar esses dias. Você não tem poder de arrancar dentro de mim a fé que Deus colocou no meu coração. Uma vez, quando eu estava perdendo tudo, a falência, estava tudo indo embora, eu falei assim, Deus, sabe o que eu aprendi? Que eu posso perder tudo, eu posso perder... A gente pode perder saúde, a gente pode perder entes queridos, nós podemos perder dinheiro, nós podemos perder posições, mas nós não podemos perder a fé. Não podemos perder a fé em Jesus. Isso você não pode deixar Satanás tirar de você. Eu sei que é muito difícil. Eu tenho um primo que ele perdeu uma filhinha com 3 anos de idade. A filhinha dele faleceu. Hoje eu vejo ele tão amargo. Deus deu para ele uma outra filha e um filho ainda, mas eu vejo ele amargo com Deus. E eu também vejo mães, eu lido com mães que sim, perderam os filhos, uma dor que nós não conseguimos imaginar e mensurar. Como a Ishla, por exemplo, hoje nós temos exemplos modernos, Esther modernas nesse tempo, que o filho já faleceu com 18 anos de idade, ela orou até o último minuto, até o último segundo, mas ela continuou. Ela fala da saudade, mas ela proclama o nome de um Deus fiel, e ela fala, o céu existe, o céu é real. Existe 2 pessoas, 2 posicionamentos. Mas nós podemos escolher. O reino de Deus avançará. Então, eu vou orar. Através da minha oração, o reino de Deus vai avançar na minha casa. Eu vou ficar de vigia, eu verei a salvação do Senhor. Nós estamos já vendo a salvação do Senhor. Esse último aqui que nós estamos falando sobre reescrever 10 decretos. Nós vamos terminar amanhã. Amanhã é o nosso último dia, mas é o fim de um começo. É o fim de um começo. E eu quero, em nome de Jesus, que você hoje pegue um caderno. Esses dias nós temos feito o desafio. Você vai pegar o caderno e você vai reescrever decretos que você deixou para trás. Quais são os decretos de Deus para a sua vida? Você vai sentar. Isso é um exercício poderoso. Você senta com o caderno. Ontem a minha mãe, ela falou assim, filha, traz um caderno para mim. Ela tem vários cadernos de oração, vários, mas ela tem pilhas. Eu vou mostrar para vocês. As pilhas de caderno. Ela escreve. E aí ela falou assim, meu caderno acabou, eu quero que você traz um caderno para mim. Aí ontem eu fui, comprei um caderno para ela. Aí ela não tinha caderno ontem, que o caderno dela tinha acabado, ela pediu à enfermeira uma folha e ela começou a escrever naquela folha. E a enfermeira falou assim, nossa, mas você escreve muito? Ela falou assim, eu escrevo orações. Você vai sentar ali e vai falar assim, Deus, quais que são os decretos do Senhor para minha vida? Quais decretos eu deixei para trás? Quais decretos o Senhor tem para a vida dos meus filhos? Quais decretos eu deixei de viver? E você vai reescrever, literalmente, reescrever. Decretos em todas as áreas da sua vida. Todas as áreas. Todas. É interessante que teve uma mãe que ela falando assim, eu tenho jogado tantas coisas fora esses dias. Ela já é casada, ela está no novo casamento. E ela falou assim, eu guardava coisas do meu antigo casamento. E esses dias eu joguei fora. São coisas assim que o Espírito está falando com você. Coisas que às vezes nós trazemos, que não nos trazem boas lembranças. Mas nesses dias nós estamos reescrevendo decretos. Reescreva.
Pegue o papel e reescreva, escreva e reescreva, escreva e reescreva. Mas primeiro você vai perguntar: Espírito Santo, revela-me quais são os teus decretos para a minha vida. Quais são os teus decretos para os meus filhos? Quais são os teus decretos para a minha família? Quais são os decretos que o Senhor tem para eu obedecer e ter em minha vida o avanço repentino? Amém? E amanhã nós vamos terminar, amanhã nós vamos ter a declaração. Tem vários decretos, nós vamos fazer decretos na nossa casa, para a nossa cidade. Deus tem te levantado aí na sua cidade, levantado você dentro da sua igreja, levantado no seu bairro. As igrejas, de modo geral, têm passado, agora eu estou falando igreja local. A igreja somos nós, mas a igreja tem passado um tempo difícil, onde as pessoas não podem, às vezes, se reunir no templo. Isso tem afastado pessoas. Às vezes, quando nós reunimos no templo, há confusão entre nós, cada um pensa uma coisa, o pluralismo tem agido no nosso meio. Nós precisamos de nos levantar, orar juntas, para a gente poder reescrever decretos. Amém? Vamos orar então agora? Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa manhã. Obrigada, Senhor, porque o Senhor já está falando aqui, o Senhor tem me mostrado, o Senhor já está falando decretos no coração de nós que estamos aqui. Nós queremos reescrever os decretos, ó Deus, que às vezes nós não vivemos na nossa história pelas nossas escolhas erradas, mas hoje nós proclamamos em nome de Jesus que reescreveremos decretos de vida sobre a nossa casa, sobre as nossas vidas, Senhor, sobre a vida dos nossos filhos. Sonhos, visões serão resgatados, serão renovados. Em nome de Jesus, Senhor, que não possa ser a nossa caneta somente escrevendo, mas o Teu Espírito, Senhor, conduzindo as nossas mãos. Pai, o Senhor vai revelar decretos que ficaram para trás. O Senhor vai falar enquanto nós escrevemos, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida hoje, no nosso presente, no nosso futuro. São decretos, ó Pai, que o Senhor vai reescrever na nossa história, que nós vamos reescrever porque já foram decretados pelo Senhor. Pai, nos dê essa percepção. Obrigada porque esses dias o Senhor tem nos dado revelação, Deus. Revelação do Teu Espírito. Senhor Deus, obrigada por esses dias o Senhor tem aberto os nossos olhos. Obrigada, Senhor, porque esses dias o Senhor tem transformado as nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem levantado o cetro ao nosso favor. E o Senhor tem escutado o nosso jejum, a nossa oração esses dias. Obrigada porque o Senhor tem falado conosco. Obrigada, Senhor, porque esses dias, Senhor Deus, os céus têm sido abertos. Senhor, obrigada, Senhor Deus. Às vezes o favor não chega como nós esperamos, mas ele tem chegado. Obrigada porque esses dias eu estou vivendo o favor de Deus com a vida da minha mãe. O favor não chegou como eu esperava, mas ele tem chegado. Eu quero te agradecer por isso, Deus. Eu uno agora, Senhor Deus, a todas as mães que estão aqui pedindo pela vida da minha mãe. Senhor Deus, porque se eu estou aqui, Pai, abençoando a vida de muitas pessoas, foi porque ela se levantou, foi porque ela orou, foi porque a oração dela chegou até a mim. E hoje nós oramos pela vida dela, pedindo que o Senhor, Pai, faça essa cirurgia, que o Senhor use os médicos, que o Senhor dê ordem do céu, Senhor, e livra a vida dela, Pai. Que ela possa, Senhor Deus, se levantar para contar mais o milagre que o Senhor tem feito na vida dela, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Pai, eu declaro mudança de decretos aqui nas casas, nas famílias. Senhor Deus, na nossa árvore genealógica, Pai. Em nome de Jesus, para nossa herança, para os nossos filhos, para nossa posteridade, Senhor. Nós declaramos decretos de vida. Nós declaramos decretos de paz, os decretos do Senhor sendo estabelecidos na nossa casa, sendo estabelecidos. Nós queremos firmar estacas hoje, Senhor. Eu vejo o Senhor escrevendo, Senhor Deus, através de muitas mãos, ó Deus. Senhor Deus, decretos, Senhor Deus, que nós vamos viver aqui nessa terra. Decretos de transformação, seremos agentes de transformação, Senhor Deus, na vida de alguém.
Senhor, queremos decretos, Senhor Deus, nós queremos ser decretos e determinar decretos de bênção na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos maridos, ó Pai. Às vezes o que nós precisamos agora é amar o nosso esposo, Senhor. Nós precisamos de ministrar decretos sobre a vida deles. Senhor Deus, tira toda a competição, Pai, tira toda a amargura, Senhor, da vida das mulheres, ó Pai, da vida das esposas agora, palavras malditas, brigas antigas, Senhor Deus, que às vezes Satanás traz na nossa memória. Senhor Deus, nós colocamos agora a nossa mente cativa à obediência do Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, toda doença instalada no corpo, toda doença física, Senhor Deus, nas casas, ó Pai, na vida dos nossos filhos, nós proclamamos agora a cura do Senhor, decretos de cura, Senhor Deus, o bom funcionamento do nosso corpo, o bom funcionamento da nossa saúde, Senhor Deus, do nosso sistema imunológico. Fortifica-nos, ó Deus, fortifica, nos protege, Pai, nesses dias de tantas doenças, de pandemia, Senhor Deus, de vírus, Pai, onde nós temos medo das pessoas. Tira, Senhor Deus, o medo de nós, retira, Senhor Deus, o medo, Senhor Deus, do globo terrestre que nós estamos vivendo. Pai, Senhor Deus, toda ameaça do inferno contra as nossas vidas, nós colocamos por terra agora em nome de Jesus, e nós proclamamos decretos de vida sobre a nossa casa, sobre o povo de Deus. Haverá livramento, haverá paz e haverá livramento. Nós cremos nisso em nome de Jesus. Muito obrigada por essa manhã. Obrigada porque decretos foram reescritos, estão sendo reescritos durante todo esse dia. E depois nós vamos viver e vamos ter avanço na nossa vida. Obrigada por essa manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Hoje eu passei um pouquinho do tempo, mas é porque nós temos hoje só amanhã agora, e eu acho que eu tinha que ter dado esse estudo de forma completa. É muito importante esses dias que nós estamos vivendo. Amanhã nós voltamos 7 horas da manhã para terminar reescrevendo decretos. Para você reescrever. Amanhã você vai chegar aqui com seu caderno escrito, com seus decretos todos escritos, e nós vamos apresentar diante do Senhor. Amém? Eu volto agora com a Bíblia todo dia. Deus abençoe vocês.